Em uma manhã fria de segunda-feira, o mercado do Sr. Ricardo abriu as portas mais cedo que o habitual. Dono de um pequeno comércio no centro da cidade, ele sempre teve um coração maior que o balcão. Quando viu uma senhora idosa discutindo o preço de 1 litro de leite, decidiu agir. Ela vestia um casaco gasto do exército e segurava uma criança com roupas surradas. Ao descobrir que eram esposa e neto de um veterano falecido, Ricardo não hesitou. Encheu uma sacola com arroz, leite, ovos, pão e entregou com um sorriso sincero. Hoje não tem cobrança. Aqui, quem serviu a pátria é servido com dignidade. Ela saiu com os olhos marejados, enquanto outros clientes observavam em silêncio. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade pequena. Alguns aplaudiram. É attitude. Outros murmuraram que isso não enche caixa registradora. Ricardo não se abalou. Sabia o valor de um gesto. Tinha perdido o pai na guerra e cresceu com a ausência de alguém que jamais voltou. Se eu tivesse recebido uma cesta assim quando pequeno, teria feito diferença, dizia sempre. A loja dele nunca foi só sobre lucro, era sabradiente. E naquele dia, ele sentiu que havia cumprido uma missão silenciosa. Mal sabia que no dia seguinte, a missão voltaria menos, mas com fuzileiros e jipes militares na calçada. A idosa voltou no dia seguinte, mas não estava sozinha. Atrás dela, 3 veículos militares estacionaram em frente ao mercado. Soldados uniformizados desceram em silêncio, cada um segurando uma bandeira dobrada. A cidade parou, os carros da Marinha nunca tinham vindo até ali antes. Ricardo saiu para entender o que estava acontecendo, achando que era algum erro. Mas então viu o que ninguém esperava. Os soldados faziam fila para entrar em seu mercado. Cada um levava um crachá com a frase: ação reconhecida em missão de honra. O primeiro militar apertou sua mão e disse: hoje, viemos fazer compras em nome de todos os que ele ajudou. O mercado ficou cheio em minutos, mas o silêncio era absoluto. Militares caminhavam entre as prateleiras, recolhendo mantimentos e pagando o dobro. Ricardo tentava recusar, mas cada soldado dizia: honrar não é favor, é obrigação. Alguns civis começaram a chorar discretamente, tocados pela cena que parecia um filme. A senhora que havia recebido a cesta observava de longe, sorrindo com os olhos. Ao final da manhã, os veículos partiram, mas deixaram algo que dinheiro nenhum compra: respeito, gratidão e um nome agora lembrado com honra. E no bolso de Ricardo, um cartão com brasão militar e as palavras: sua missão continua. O vídeo da cena foi publicado por uma jovem cliente que filmou escondida. Em poucas horas, ultrapassou 100.000 visualizações e se espalhou por todo o país. A legenda dizia: um comerciante honrou um veterano, e o exército respondeu. Milhares comentavam: isso sim é pátria, isso sim é gratidão. Ricardo, acostumado com a rotina pacata, se viu no meio de uma avalanche emocional. Jornais, locais e canais nacionais começaram a procurá-lo para entrevistas, mas ele recusava com a mesma simplicidade de sempre. Fiz o que era certo. Por dentro, porém, sentia algo florescer, menos como se tivesse, enfim, encontrado seu posto de combate. Naquela noite, Ricardo voltou para casa mais tarde que o habitual. Sobre o balcão, deixou o cartão dos militares e ficou observando em silêncio. Lembrou do pai, da ausência, das cartas lidas pela mãe com lágrimas escondidas. E pensou: quantos filhos cresceram sem comida por falta de reconhecimento? Na manhã seguinte, pendurou na parede do mercado um cartaz: famílias de veteranos. Aqui, ninguém paga. Alguns acharam ousado, outros chamaram de loucura. Mas ele sabia que ali cada alimento distribuído era também uma memória restaurada. O impacto da iniciativa foi além do esperado. Viúvas, filhos e netos de militares começaram a aparecer aos poucos. Ricardo ouvia cada história, sem pressa, com o respeito de quem sabia o peso do silêncio. Ele voltou da guerra, mas nunca saiu dela, disse uma senhora, ao buscar um pacote de arroz. Meu pai tinha medalhas, mas vendemos para pagar a luz, confessou um jovem. Ricardo respondia com um gesto simples. Colocava a sacola no balcão e sorria. Ali, não havia burocracia, menos havia acolhimento. E naquele mercado, Guerra nem Ruma, vencia. Uma semana depois, outro comboio militar chegou, desta vez com oficiais da ativa e veteranos. Eles pediram permissão para transformar o local num ponto oficial de apoio a famílias militares. Ricardo engoliu em seco, emocionado, e respondeu: essa loja sempre foi de vocês. Jornalistas registraram o momento em que o mercado ganhou uma nova placa: posto de respeito e memória, menos em honra aos esquecidos. A notícia estampou jornais com manchetes como: um mercado, um homem, uma nação. E nas redes sociais, milhares de mensagens diziam: se todo o bairro tivesse um Ricardo. O movimento só aumentava, mas o coração dele seguia no mesmo lugar, atrás do balcão,
ouvindo, servindo e lembrando. Ricardo recebeu uma ligação inesperada do comando militar da região. Convidaram-no para uma cerimônia onde receberia uma honraria civil por serviços prestados à memória nacional. Ele aceitou, mas pediu: quero que a senhora da cesta me acompanhe. No dia do evento, subiram juntos ao palco de umas dadas, diante de uma plateia fardada. Ao receber a medalha, ele disse poucas palavras. Não fiz nada heróico. Devolvi um pouco do que nos deram em silêncio. A plateia ficou de pé, e muitos oficiais choraram. Não por dor, mas por reconhecimento. E naquele momento, Ricardo entendeu que seu pequeno mercado se tornara trincheira de verdade. Na saída do evento, jornalistas perguntaram o que ele pretendia fazer dali em diante. Ele respondeu com o mesmo sorriso sereno: voltar para o meu balcão. Minha guerra é lá. Enquanto isso, novas cidades começavam a replicar sua ideia. Mercados solidários surgiam com placas semelhantes. Aqui, veteranos comem com dignidade. O país, aos poucos, entendia que a farda pode sair menos, mas a honra permanece. E a história de um simples comerciante seguia inspirando milhares, porque quando veículos militares cercaram seu mercado, não vieram intimidar, vieram agradecer, em nome de todos os que a pátria esqueceu. A repercussão do caso tomou proporções que Ricardo jamais imaginaria. Uma universidade militar do interior criou uma disciplina sobre cidadania, baseada em sua atitude. Documentários começaram a ser gravados, com depoimentos de veteranos e familiares impactados. Militares da ativa passaram a frequentar o mercado apenas para conhecer o dono. Alguns traziam suas famílias e deixavam cartas de agradecimento. Outros apenas o abraçavam e diziam: você fez o que muitos esqueceram. Ele mantinha os pés no chão e o avental no peito, seu uniforme de combate, e repetia sempre: não é caridade, é justiça atrasada. O antigo combatente, já nos seus 90 anos, entrou um dia no mercado com passos lentos. Estava sem ninguém, sem alarde, mas com os olhos cheios d'água. Ricardo correu até ele e o guiou até uma cadeira com cuidado. O senhor entregou-lhe uma foto amarelada. Fui parceiro do seu pai no norte. Em 1970, a emoção invadiu o peito do comerciante, que nunca ouvira histórias reais do pai. Sentaram-se por horas, compartilhando lembranças e nomes que pareciam esquecidos. Ao fim, o veterano disse: hoje você é mais soldado do que muitos que vestem farda. E aquilo ficou ecoando no coração de Ricardo por dias. A Prefeitura resolveu homenageá-lo nomeando uma rua com o nome de seu mercado. Ra honra silenciosa. Uma homenagem viva aos que servem e depois somem das manchetes. Durante a cerimônia, escolas locais levaram alunos com bandeirinhas do Brasil nas mãos. Um coral infantil cantou o hino nacional diante da entrada do mercado. A senhora da primeira cesta foi convidada para cortar a fita simbólica da nova placa. Ela disse: esse homem não deu comida, devolveu respeito. A multidão aplaudiu com força, e a cena virou símbolo de um país que deseja lembrar. E, naquele dia não houve promoções, houve celebração. Com o apoio da Marinha e de veteranos, Ricardo criou um projeto chamado Sacola da Memória. A ideia era simples. Para cada compra, os clientes podiam doar um item para uma família militar em vulnerabilidade. Em poucos dias, prateleiras específicas começaram a transbordar de produtos doados. As sacolas eram montadas com cuidado e deixadas na porta dos beneficiados, sem identificação. Cada sacola continha uma pequena carta assinada. Isso vem de quem ainda lembra. Milhares foram distribuídas em menos de um mês, alcançando cidades vizinhas. O projeto viralizou e foi copiado em outras regiões do Brasil. Mas Ricardo dizia: não precisa meu nome, precisa é continuar. Programa de televisão propôs levá-lo a um estúdio nacional para contar sua história. Ele recusou educadamente, mas indicou 2 famílias de veteranos para serem entrevistadas. Minha parte é menor. A grandeza está neles, disse com firmeza. A reportagem foi ao ar e emocionou o país inteiro, com milhões de visualizações em poucas horas. Enquanto as câmeras focavam nos veteranos, uma breve imagem mostrava Ricardo ao fundo, organizando caixas. A legenda dizia: o herói, atrás do balcão. E muitos espectadores choraram, não de tristeza, mas de respeito. Naquele momento, ele não era só um comerciante, era símbolo nacional de gratidão. Ricardo começou a receber cartas de militares de fora do Brasil, veteranos da missão de paz no Haiti, ex-integrantes de tropas em Angola e até do Vietnã escreveram. Alguns diziam: você lembrou de todos nós. Outros enviavam condecorações antigas, dizendo: isso pertence a quem tem coragem de lembrar. Ele criou uma pequena parede no mercado com essas relíquias, chamada Parede dos Silenciosos. Clientes ficavam minutos observando as medalhas, as fotos, as cartas escritas à mão. Era como se cada item falasse:
Não nos apaguem. E Ricardo, como guardião dessa memória, mantinha viva cada lembrança. A Marinha propôs que ele fosse condecorado como cidadão honorário das Forças Armadas. Seria uma das poucas vezes que um civil receberia tal título. Ricardo só aceitou com uma condição: que o evento ocorresse no estacionamento do mercado. Meu quartel é aqui. Meu palanque é esse chão. A cerimônia reuniu militares, civis, políticos e familiares de combatentes. Durante o discurso, um almirante declarou: Ricardo serviu sem arma, mas com coragem. E ao receber a medalha, o comerciante apenas disse: isso pertence a todos que passaram fome depois da guerra. A multidão se levantou e aplaudiu, como se ali estivesse um general do povo. Uma noite, Ricardo sonhou com o pai fardado, sorrindo diante da porta do mercado. Acordou emocionado e decidiu escrever uma carta para ele. Deixou o envelope sobre a prateleira mais alta, onde ninguém tocava. Na carta dizia: pai, acho que estou servindo do meu jeito. Na manhã seguinte, um cliente viu o papel e perguntou: oh, que era? Ricardo sorriu e respondeu: é uma carta para alguém que sempre esteve aqui, mesmo ausente. Aquele dia foi marcado por um movimento diferente. Menos mais silencioso, mais profundo. Como se até as paredes soubessem que ali vivia mais que um comerciante. Vivia um filho em missão. Ricardo foi convidado para dar uma palestra em uma escola de cadetes. Chegou simples, com camisa branca e calça surrada, contrastando com os uniformes alinhados. Falou pouco, mas suas palavras ecoaram forte. Vocês vão servir, mas não esqueçam de quem serviu antes. Contou a história da senhora, da cesta, do gesto e da fila de militares. Ao final, um jovem cadete chorou e disse: meu avô era assim, obrigado por lembrá-lo. Ricardo o abraçou e respondeu: vocês são a nova guarda da memória. A escola o nomeou padrinho honorário da turma de respeito, e a formatura terminou com um grito que ecoaria por anos: ninguém fica para trás. O mercado agora era ponto de visita obrigatória para militares em missão na região. Cada um deixava uma fita, uma insígnia, um agradecimento. A fachada foi decorada com as cores da bandeira e o brasão das Forças Armadas. Mas Ricardo seguia servindo café, empacotando arroz e limpando o chão, porque, para ele, heroísmo era rotina, não espetáculo. Mas mesmo a rotina mais silenciosa carrega revoluções quando feita com verdade. E ele sabia: a guerra que lutava era contra o esquecimento. E nela, o povo havia começado a vencer. A história de Ricardo chegou ao Ministério da Defesa, que o convidou para uma cerimônia nacional. O evento, realizado em Brasília, homenageava civis que atuaram em prol dos militares esquecidos, entre juízes, generais e ministros. Lá estava ele, simples, de camisa clara e olhar humilde. Ao subir ao palco, foi recebido com uma salva de palmas por toda a plateia. Um vídeo foi exibido com trechos das ações no mercado, das famílias beneficiadas e da senhora da primeira cesta. Quando terminou, ninguém conseguiu conter as lágrimas. Ricardo apenas disse: minha medalha são os olhares de quem voltou a ser visto, e naquele momento, ele selou seu nome na memória de uma nação inteira. Na volta para casa, Ricardo foi recebido como um verdadeiro herói. A cidade preparou uma pequena recepção com faixas e flores na entrada do mercado. Músicos da banda militar local tocaram o hino nacional, em frente ao balcão. Veteranos, civis e crianças entregavam abraços e cartas com palavras de gratidão. A senhora da cesta estava lá, com o neto nos ombros e um sorriso largo. Ela entregou-lhe uma nova sacola, dessa vez com um bilhete. Hoje, é você quem recebe. Ele abriu e viu itens simples menos café, arroz, pão e um desenho da criança. Heróis também precisam comer, dizia a mensagem. O mercado passou a ser oficialmente reconhecido como ponto de apoio logístico a famílias de veteranos. Ali, além de alimentos, eram distribuídos kits escolares, roupas, medicamentos e esperança. Empresários começaram a fazer doações anônimas para manter o projeto vivo. Mas Ricardo continuava recusando publicidade. Esse lugar não é vitrine, é trincheira. Voluntários se juntaram para organizar melhor as entregas e ouvir histórias dos beneficiados. Alguns se emocionavam tanto que voltavam para doar. Mais do que haviam levado, ali, a dignidade era moeda corrente, e cada embalagem carregava mais do que comida. Menos carregava gratidão embalada. Numa manhã chuvosa, um ônibus parou em frente ao mercado. De dentro dele desceu uma turma de alunos da Escola Naval do Rio de Janeiro. Vieram apenas para conhecer o mercado que virou memorial. Entraram em silêncio e observaram cada parede, cada foto, cada item deixado. No final, entregaram a Ricardo uma bandeira nacional com todos os nomes da turma bordados. Esta bandeira vai onde houver coragem. Hoje, ela pertence a você, disseram. Ele a ergueu com as mãos firmes
e os olhos marejados, e a pendurou acima do balcão, onde ela tremulava mesmo sem vento. Um ex-combatente que vivia em situação de rua apareceu um dia, sem dizer uma palavra. Estava sujo, com a barba longa, mas usava um broche da campanha de Angola no peito. Ricardo o acolheu, deu banho, refeição e silêncio, o mesmo que havia aprendido a respeitar. Mais tarde descobriu que o homem era um major reformado, desaparecido há anos. A dignidade no mercado, o veterano voltou a viver com propósito. Passou a ser voluntário e responsável por entregar sacolas a outros esquecidos como ele. Ricardo disse: se alguém foi deixado para trás, nós vamos buscar. E a missão ganhou um novo líder, agora fardado de compaixão. Voltou com força após o resgate do Major, transformando o caso em série documental. De Volta à Pátria era o nome da produção, e o primeiro episódio foi sobre Ricardo. Milhões assistiram e se emocionaram com a simplicidade de sua attitude. Influenciadores e políticos se pronunciaram, propondo leis de apoio mais abrangentes. Mas Ricardo só queria uma coisa: que ninguém passasse fome em silêncio. Ele não buscava fama, menos buscava justiça, em pequenas sacolas e grandes gestos. E dizia aos jovens: enquanto houver esquecimento, minha missão continua. E essa frase virou lema gravado em dezenas de paredes pelo Brasil. No aniversário do mercado, algo inesperado aconteceu. Veículos blindados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica cercaram o quarteirão. Pessoas saíram de suas casas assustadas, mas logo perceberam que era diferente. Militares desceram com flores, faixas e instrumentos de banda. Martyram at a entrada do mercado e formaram um corredor de honra, ou a Final Daily. Ricardo foi chamado para atravessar sob aplausos e salvas simbólicas. Um general o esperava com uma nova placa dourada. Aqui nasceu o respeito que a pátria esqueceu. A história do mercado virou conteúdo obrigatório em formações militares. Nos cursos, cadetes aprendiam que fuzis não bastam sem humanidade. Documentários foram exibidos em escolas públicas e privadas por todo o país. A imagem de Ricardo com o avental passou a representar um novo tipo de herói. Um herói sem arma, sem palanque, mas com honra no gesto. Veteranos o chamavam de comandante da memória, e sua imagem ficou imortalizada não em pedra menos, mas no coração de todos os que serviram, porque sua guerra era silenciosa, mas sua vitória foi coletiva. Alguns anos se passaram, mas o mercado seguia funcionando. Ricardo já estava mais velho, mas ainda firme, embalando histórias junto com os produtos. Uma manhã, ele não abriu as portas. A comunidade inteira se mobilizou e descobriu que ele havia partido durante o sono, ou ao lado da cama. Havia uma única frase escrita em papel dobrado: missão cumprida. Continuem servindo. Civil foi marcado por filas de militares e civis de todos os cantos do Brasil. E naquele dia, ninguém chorou de dor, menos choraram de gratidão. O mercado se transformou em museu e centro de apoio permanente aos veteranos. Grupos de jovens voluntários passaram a tocar o projeto, mantendo vivo o legado. Cada sacola entregue levava agora a assinatura em nome de Ricardo. A bandeira nacional seguia tremulando sobre o balcão, onde ele passou seus melhores dias. E no coração de uma cidade antes esquecida, nasceu um símbolo eterno de compaixão. Hoje, seu nome é lembrado sempre que alguém diz: ninguém fica. Prati. E aqui neste canal, histórias como a de Ricardo seguem ecoando. Se você também acredita nisso, inscreva-se. Aqui, os heróis silenciosos têm voz.